compartilhando a minha tela aqui com vocês, então, tá, gente? Bom, eu conversei um pouquinho com a Prof. Carol, tá? Antes da gente retomar, então, a nossa disciplina. E pelo que ela me falou, até então ela tinha feito vocês fazerem um teodolito caseiro, foi isso, né, gente? E daí colocaram vocês para. E daí pediu para vocês fazerem umas medições meio caseiras, fazer uns cálculos de distância horizontal, vertical, mais ou menos isso, né? Então a ideia é assim, ó, como vocês até o momento aprenderam teoricamente, né? Como fazer, então, cálculo de distância horizontal e distância vertical, a ideia é que a partir de agora, então, a gente possa começar a fazer os desenhos das curvas de nível, tá? Então, esses desenhos de curva de nível que eu quero começar a ensinar vocês a fazer, tá? Primeiramente, eu vou ensinar vocês a calcular essas curvas de nível, tá? Num primeiro momento, então, a gente vai calcular elas, e num segundo momento, então, a gente vai fazer um trabalhinho aí onde a gente vai desenhar essas curvas de nível em escala, tá, pessoal? Não é a mesma coisa que a gente fazer um desenho, por exemplo, no AutoCAD, que é um programa mais que fica mais bonito, assim, fica mais exato as curvas, tá? É manual que a gente vai fazer, mas fica bem legal, dá para entender direitinho como fazer. Então, assim, pessoal, como a grande maioria está utilizando o computador, né? Eu vou ensinar vocês a fazer esses cálculos no Excel, tá? Que fica também até mais rápido de fazer. A gente vai montar uma formulazinha no Excel, mas também tem como fazer de forma manual. Tem os dois jeitos, tá? Assim como a gente pode fazer manual, a gente pode fazer no Excel. Então, quem, por exemplo, prof, eu estou acompanhando a aula pelo celular, eu não gosto, não consigo fazer pelo Excel. Não tem problema, faz manual, faz com calculadora manual, tá? Bem tranquilo, então. Mas eu vou também ensinar no Excel, e aí quem quiser fazer via Excel pode, que daí também facilita e acelera um pouquinho a forma de calcular, tá? Então, eu vou montar junto com vocês hoje começar a montar junto com vocês hoje essa planilha, tá? Para a gente, então, fazer os cálculos dos pontos aonde essas curvas vão passar. Essa é a ideia, então, dos cálculos, tá? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Primeiro, então, antes de iniciarmos os cálculos, tá? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho o que são as curvas, tá? E daí, pessoal, conforme for surgindo dúvidas, vocês vão me questionando, tá bom? Vão falando aí. Tá aparecendo aí para vocês, então? Sim, Pro. O PowerPoint está aparecendo? Essa telinha aqui do PowerPoint está aparecendo? Sim? Sim. Show de bola. Então, vamos lá. Então, assim, ainda está aparecendo? Eu coloquei a tela inteira, está aparecendo ainda? Sim. Tá, show de bola, então. Então, agora, daqui para o final do ano, a gente vai falar, então, sobre as curvas de nível, tá, pessoal? E aí, então, como desenhar, como calcular, tá? E depois a gente vai entrar, então, na parte de terraços, né? De terraceamento, de sistematização, como fazer esses cálculos, como sistematizar um terreno, como fazer terraços. E aí, se der tempo, ainda a parte de terraplanagem, tá? Que a ideia, na verdade, era que tivesse sido dado sequência nesses conteúdos aqui, para que quando a gente voltasse, a gente fosse fazer aula presencial em campo, né? Só que daí, como aconteceu tudo isso e a gente não está conseguindo voltar, então não deu certo, tá? Bom, então, primeiramente, assim, o que são as curvas de nível, tá? A curva de nível é uma maneira de representar graficamente as irregularidades ou o relevo de um terreno, tá? Então, a curva de nível vai representar como é realmente um terreno, tá?
Então, ela é considerada uma linha curva imaginária, tá? Ou a linha geométrica no terreno dos pontos que têm a mesma cota ou altitude. Então, assim, pessoal, se vocês pegarem um terreno, forem lá olhar o terreno, vocês não vão enxergar o desenho, vocês vão enxergar como é realmente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse levantamento, vai pegar esses pontos, tá? E a partir desse levantamento, a partir desses pontos, a gente vai representar essa curva de nível, tá? Pode ser numa planta, tá? Pode ser num mapa. Então, se vocês pegarem um mapa, vocês conseguem ver, então, as curvas de nível daquele determinado terreno. E a partir disso, então, a gente começa a estudar o que fazer naquele terreno. Bom, eu vou fazer terraços, eu vou fazer um cultivo em nível, eu vou fazer um corte, eu vou fazer um aterro. Então, a partir desse mapeamento, que a gente, então, obtém as curvas de nível, né, para poder tomar uma decisão com relação ao terreno. Bom, aqui, pessoal, eu trago para vocês uma imagem, tá? E essa imagem, então, vocês veem que na parte de baixo a gente tem, então, uma representação em planta baixa, tá? Onde, então, vocês veem as curvas, tá? Elas estão aqui com distanciamento de 20 em 20 metros. Então, vocês veem que ela começa em 100, 120, 140 e vai subindo, vai aumentando. O que quer dizer isso? Quando vem de fora para dentro, aumentando aqui, ó, quer dizer que é um morro, tá? Que a gente está vendo um morro. Então, tu vê aqui, ó, que a gente fez o levantamento, tá? Dessas informações, fez, então, a planta baixa, e na parte de cima do desenho, a gente fez o quê? A gente fez uma vista lateral desse morro, tá? E aí, então, a gente puxou aqui os pontos, tá? Puxou os pontos e colocou, então, as linhas para definir as altitudes. E do lado, então, a gente vê, né, essa imagem, uma outra imagem, né, uma representação mais feita através de um programa, né, que faz imagem 3D, tá? Ok até aqui, pessoal? Por enquanto, sim. Tá. Então, a aplicação na agricultura dessas curvas de nível, a gente tem, então, como eu acabei de falar para vocês, ela pode ser uma representação de uma elevação, certo? Então, a elevação vai começar de fora para dentro, então, as curvas que estão mais do lado de fora, elas vão ser curvas com valores menores, então, por exemplo, essa aqui, 10 metros, e para dentro, então, vai aumentando, 10, 20, 30, 40. Então, superfícies nas quais as curvas de nível de menor valor envolvem as de maior valor. Então, é uma elevação, tá? Quando as de menor valor envolvem as de maior valor. Depois a gente tem, então, a depressão. Depressão é o contrário, tá? É o contrário da elevação. Então, superfície nas quais as curvas de nível de maior valor envolvem as de menor valor, tá? É o contrário, então. Então, podem ver aqui. 10, 20, 30, a de 10 está no meio, que é a menorzinha, e as outras vão aumentando, tá? Que mais? Algumas características das curvas de nível. Todos os pontos de uma mesma curva, tá? Tem a mesma elevação ou cota. Então, por exemplo, assim, eu iniciei o desenho, tá? De uma elevação. Eu não posso, por exemplo, fazer o desenho que aqui no começo é 100, ali no meio é 110 ou é 120. Ela inicia e finaliza valendo o mesmo valor. Elas não podem se cruzar, então se a gente for pensar na vida real, né, a gente não vai ter assim, ó, uma curva que ali a altitude dela é 100 e daqui a pouquinho a altitude dela não é mais 100, entende? É um desenho de uma curva, então a curva, ela vai ter ali aquela mesma altitude. Aqui a gente tem também algumas cotas, tá, que a gente costuma utilizar para fazer, então,
a representação dessas curvas, tá? Então, as cotas não, as escalas, perdão, pessoal. As escalas, vocês lembram que eu ensinei para vocês, e a Prof. Carol deve ter trabalhado também, a gente usou bastante as escalas para fazer, então, os desenhos das plantas, né? O que acontece? Como as plantas, a gente está representando distâncias menores, então, a gente está representando uma sala, uma cozinha, um banheiro, né? Que são distâncias aí de 2 metros, de 3 metros. Então, geralmente, a gente utiliza que escala? Escala 1 para 50 ou 1 para 100. Numa representação de curvas de nível, a gente está falando de distâncias bem maiores, certo? Então, quando a gente está falando de distâncias maiores, a escala que a gente vai ter que utilizar vão ser escalas maiores. Então, aqui, por exemplo, a escala 1 para 500, tá? Equidistância de 0,5 metros. 1 para 1000, de 1 metro. E assim sucessivamente. Então, conforme as distâncias que vocês forem medir, né? Vocês vão, então, estar representando numa determinada escala. Claro, o trabalho que eu vou fazer com vocês depois, a gente vai fazer em distâncias menores, tá? Então, a gente vai utilizar escalas não tão grandes como essas aqui. Quais características a mais que a gente tem, então, das curvas de nível? As curvas de nível, elas podem ser classificadas em curvas mestras, tá? O que são curvas mestras? Todas as curvas vão ser múltiplas de 5 ou de 10 metros. Elas podem ser curvas intermediárias, onde todas as curvas múltiplas da equidistância vertical, excluindo-se as mestras. Ah, prof, como assim? Então, olha só, múltiplas, tá? Múltiplas da equidistância vertical, excluindo as mestras. Então, por exemplo, se as curvas múltiplas de 5 ou de 10, tá? Vão ser as mestras, certo? Qual que é a minha equidistância vertical? Vamos supor assim, aqui, ó. Eu tô traçando, tá? Uma representação aqui de 1 em 1 metro. Bom, então, se é de 1 em 1 metro, a minha mestra vai ser 5 ou 10, né? 5, 10, vamos supor que eu faça de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25. Essas são as mestras. O que são as intermediárias? Bom, vai ser a curva 1, a curva 2, a curva 3, a curva 4. A curva 5 vai ser uma mestra. Curva 6, curva 7, curva 8, curva 9 vai ser uma intermediária, tá? Aí a 10 vai ser mestra. Por que tem as mestras e por que tem as intermediárias? Porque assim, ó, as mestras, elas vão ter uma cor um pouquinho diferente, tá, pessoal? Então, por isso que a gente vai ter as curvas mestras e as curvas intermediárias, ok? Entenderam? Sim. Legal. Beleza, então. Além disso, eu ainda tenho a meio equidistância, utilizadas na densificação de terrenos muito planos. Quando eu tenho terrenos muito planos, tá? Para eu conseguir representar ele, eu acabo fazendo, então, mais curvas. Porque um terreno muito plano é um pouquinho mais difícil de representar. Porque a gente vai ter ali as curvas, elas vão estar um pouquinho menos distantes umas das outras, entende? Então, por exemplo, assim, eu vou ter ele vai ter uma distância de curvas de 10 em 10 metros ou de 20 em 20 metros. Então, eu acabo fazendo curvas no meio delas, para eu conseguir representar aquele terreno de melhor forma. Eu vou até colocar aqui para vocês uma imagem, tá? Que vai mostrar para vocês a diferença entre um terreno muito plano e um terreno muito íngreme, tá? Para vocês entenderem melhor. Bom, aqui, pessoal, nessa imagem que eu estou apresentando aqui, ó, mostra, então, para vocês, ó, as curvas mestras, elas estão, então, mais escuras, tá? Então, essas mais escuras são as mestras, e entre elas, então, a gente tem as curvas intermediárias, que estão com uma cor mais fraquinha.
Todas as curvas são representadas em tons de marrom ou sépia, se a gente fizer uma planta colorida, ou em preto, se for uma planta monocromática. As curvas mestras são representadas por traços mais espessos e são todas cotadas. Então, ali tem uma demonstração, tá? Que eu fiz a recém para vocês, que aqui tá as curvas mestras e aqui tá as curvas intermediárias. Que mais? Aqui a gente tem curvas muito próximas, ó. Então, que eu falei para vocês, representam terrenos mais acidentados, tá? Ou seja, a inclinação deles é maior, é um morro mais alto, é um vale, uma depressão mais íngreme, tá? Então, quando for curvas mais próximas umas das outras, significa que o meu terreno, ele tem uma elevação maior. Aqui, então, pessoal, ó, vejam, tá? Do lado esquerdo, em cima tem a imagem, tá? Embaixo tem a representação do mapa. Vejam, do lado esquerdo ali, a gente tem uma partezinha que é bem inclinada, ó. Vocês estão vendo? Então, vejam que as curvas, elas estão bem próximas umas das outras, tá? Já do outro lado, a gente vê que é um morro não tão inclinado, então as curvas, elas estão um pouquinho mais distantes umas das outras, tá? Lógico que a gente dificilmente vai ter, né, desenhos tão complexos assim para fazer, tá? Mas nesse mapa aqui, a gente tem, então, representação das curvas, a gente tem a representação do rio, a gente tem aqui embaixo, onde fica o norte do nosso mapa, e aqui embaixo, também do ladinho, tem a nossa escala. Caso a gente pegar esse mapa e quiser medir ele, a gente tem, então, uma escala, tá? Que mais, pessoal? A gente tem duas curvas não podem se encontrar, tá? Então, olha, vejam ali, a curva 100 e a curva 99, elas não podem estar se encontrando, não existe isso. E também não pode acontecer assim, ó, de uma curva ter início e não ter fim, que nem ali a curva 98, ó, estão vendo? A curva 98, ela iniciou, porém não terminou. Isso nunca vai acontecer. Ela inicia e termina, tá? Aqui, então, pessoal, algumas representações, tá? Então, depressão e elevação, eu já falei para vocês o que era, tá? Agora, o que que é? Uma colina, um monte e um morro. Então, teoricamente, a gente pensa que é tudo a mesma coisa, né? Ah, o que que é uma colina? O que que é um monte? Ah, é tudo morro. Ah, não, tem diferença entre os três, tá? Então, quando for uma colina, a primeira é uma elevação mais suave, mais alongada, mais coberta, tá? De vegetação com altura entre 200 e 400. A segunda, que seria o monte, tá? É uma elevação de forma variável, abrupta, normalmente sem vegetação na parte superior e com altura entre 200 a 300. E a terceira, então, é uma elevação semelhante a um monte, porém com altura entre 100 e 200 metros. Todas aparecem isoladas sobre o terreno. Então, colina tem a elevação maior, se a gente for olhar ali, né? Vai a altura de 200 a 400, o monte de 200 a 300 e a elevação de 100 a 200. Aqui a gente tem, então, uma representação de um espigão, tá? É uma elevação alongada que tem sua origem em um contraforte. Temos o corredor, que é uma faixa de terreno entre duas elevações de grande extensão. Temos o talweg, que é uma linha de encontro, tá? De duas vertentes opostas, tá? Pela base. E segundo a qual as águas tendem a se acumular, formando os rios ou cursos d'água. Temos o vale, tá? O vale é uma superfície côncava formada pela reunião de duas vertentes opostas, tá? E conforme a figura, pode ser de fundo côncavo, de fundo de ravina ou de fundo chato. Essa parte aqui é mais teoria, tá, pessoal? É só para mostrar para vocês os tipos, então, de curvas que a gente tem.
Um divisor de águas é uma linha formada pelo encontro de duas vertentes opostas e segundo a qual as águas se dividem para uma e outra dessas vertentes. O dorso, tá? Então, uma superfície convexa formada pela reunião de duas vertentes opostas, tá? E conforme a figura abaixo, pode ser alongados, planos ou arredondados. E agora que essa parte, pessoal, tá? É a parte onde eu queria chegar com vocês para falar um pouquinho sobre o passo a passo de como desenhar a curva de nível, tá? Então, assim, primeira coisa, desenhar a quadriculação. O que quer dizer desenhar a quadriculação? Bom, vamos pegar um exemplo assim. A gente tem um terreno, tá? E a gente quer demonstrar as curvas de nível naquele determinado terreno. É esse exemplo que eu vou fazer com vocês. A gente vai pegar aquele terreno, tá? E vai colocar estacas durante todo o terreno, tá? Em todo o terreno. E a gente vai definir de quantos em quantos metros a gente vai colocar essas estacas. Bom, a gente vai colocar de 10 em 10 metros, de 20 em 20 metros, de 30 em 30 metros? Ah, não sei. Como é que eu vou definir de quantos em quantos metros eu vou colocar essas estacas? Primeiro, pessoal, qual a decisão? Como é que vocês vão tomar essa decisão? Primeiro, que tamanho tem o meu terreno, tá? Se o meu terreno é um terreno pequeno, né? É uma área pequena, eu vou ter que fazer o quê? Colocar as estacas em distâncias menores. Ano passado, por exemplo, eu fiz o quê? Eu fiz uma quadriculação, tá? Daquela lateral que tem ali do campo de futebol da escola, tá? Era uma área bem pequena, certo? O que a gente fez, então? A gente colocou estacas, se eu não me engano, de 2 em 2 metros, certo? Então, a gente fez bem próximo, né, os valores. Por quê? Porque nossa área era uma área pequena. Mas, quando a gente está fazendo uma quadriculação numa terra, num pedaço de terra grande, a gente vai fazer, então, quadriculação de 10 em 10 metros, de 20 em 20 metros, de 30 em 30 metros. O que vai determinar? A precisão que eu quero que tenha, né, pessoal? O meu desenho, certo? Quanto mais próximo, melhor, porque daí mais eu vou demonstrar aquelas curvas, aquele morro, aquelas elevações, tá? Depois, colocar as cotas dos vértices dos quadrados. Bom, fiz a quadriculação, né, pessoal? O que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar o meu equipamento, colocar naqueles pontos e medir que a altitude que tem aqueles vértices, certo? Terceiro, definir um intervalo em que eu quero entre as curvas. Como assim, prof? Intervalo que eu quero entre as curvas? Bom, eu quero que as minhas curvas sejam de 2 em 2 metros, de 3 em 3 metros e assim por diante, tá? Identificar a primeira cota base, encontrar nos quadrados onde ela pode estar dentro do intervalo dos vértices, ligar os pontos das cotas encontradas e depois partir para a próxima cota e repetir o processo até a última cota possível. Bom, agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar aqui 5 minutinhos para vocês, tá? Então, até as 8h30, eu quero que vocês façam a cópia, tá? A cópia desse slide aqui, tá? Então, 5 minutinhos, eu quero que vocês façam a cópia desse slide aqui. E eu já retorno com vocês, ok, pessoal? Vou colocar aqui na tela, então. 5 minutinhos. Pelo amor de Deus, eu não vou precisar. Alô, filha, que isso? O que está acontecendo, meu filho?
Pessoal, conseguiram copiar? Tô no último, prof. Tá. Profe, Oi, pode falar. esse slide tu vai passar pra gente? A princípio, já... Eu vou colocar de novo, não sei, não tá lá na sala ainda? Não, não tá. Esses aqui não tem os anteriores. Tá. Não, eu coloco sim, vou colocar hoje, tá? Tá bom, prof. Obrigada. Agora que eu coloquei, então, para vocês fazerem esse desenho, tá? Das curvas de nível, como fazer o passo a passo, eu vou pegar aqui agora um arquivo que eu tenho pronto, tá, pessoal? Para a gente começar a exemplificar, então, como é que faz esse cálculo, como é que faz esse desenho. Quando eu estou compartilhando a tela, daí não aparece para mim o que vocês escrevem no chat, tá? Então, caso eu não responder alguma coisa que vocês escreverem ali, daí é porque eu não estou enxergando. Eu enxergo a mesma tela que vocês. Aí eu não enxergo o chat. Posso seguir, pessoal? Sim, prof. Posso? Tá. Agora, então, tá aparecendo para vocês aí um arquivo do Word? Sim. Tá, show de bola. Então, assim, ó, quero que vocês escrevam aí no caderno de vocês o enunciado, tá? Enfim, eu vou ler e daí eu vou colocar para vocês isso aí lá no Google também, então vocês não precisam copiar agora, porque senão não vai dar tempo de eu mostrar para vocês essa primeira parte. Então, diz o seguinte, esse enunciado, ó, determine os pontos de cota inteira para o terreno da figura abaixo, ele é levantado pelo método da quadriculação. Interpole e desenhe as curvas de nível com equidistâncias vertical de 2 metros. Então, equidistância vertical. Vertical é o quê? Elevação, é altitude, tá? As estacas estão cravadas em intervalos regulares de 20 em 20 metros, ok? Bom, então o que quer dizer isso, pessoal? Vejam que aí a gente tem duas informações. A primeira informação diz para nós o seguinte, que as curvas de nível verticais, elas vão estar em distâncias, tá? De 2 em 2 metros.
Já as curvas a quadriculação horizontal, elas vão estar intervalos de 20 em 20 metros. O que significa isso? Bom, significa o seguinte, ó, pessoal. Ali onde a gente tem o ponto A, o ponto B, ponto C, ponto D e ponto E, e depois o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, assim por diante, eu fui lá, cravei uma estaca no ponto 1A, por exemplo, daí puxei uma trena, enfim, distanciei, fui lá, cravei uma estaca no ponto B. Então, a distância. Bom, depois fui lá, cravei outra estaca no ponto C, também 20 metros. Depois fui lá no ponto D, mais 20 metros, e no ponto E, mais 20 metros. Então, se a gente for somar a distância entre os pontos ali, do A até o E, a gente tem 20, 40, 60, a gente tem 80 metros. Então, do A até o E são 80 metros, horizontalmente falando, tá? Agora, do ponto 1 até o ponto 2, 20 metros, né? Então, tudo ali 20 metros. Depois, do ponto 2 ao ponto 3, 20 metros. E assim por diante, tá? Esse nosso desenho aqui, pessoal, ele vai até o ponto 7. Então, o que a gente tem ali? 20, 40, 60, 80, 100, 120 metros. Então, é um terreno de 120 por 80, tá? Esse é o tamanho do nosso terreno, 120 metros por 80 metros. Aí vejam, pessoal, que cada ponto ali, então, tem uma cota, tá? Tem a cota 16,4, 14,8, 13,1, 11,4 e 10. O que quer dizer estes valores? Estes valores são assim, ó, eu coloquei o meu teodolito, tá? E eu fiz a leitura na régua, certo? E a minha distância vertical, a minha diferença de nível, acusou que aquele ponto, a altitude daquele ponto ali, é 16,4 metros. Ah, já o ponto B é 14,8. Quer dizer o que então, pessoal? Que ele começa mais elevado, o meu terreno começa mais elevado no ponto A e vai indo para o ponto E, até o ponto E, diminuindo a altitude dele, não é verdade? Por quê? Porque cada ponto ali foi dando uma altitude menor. Então, aí, pessoal, nesse desenho, a gente tem o quê? Duas informações, as distâncias horizontais, né? E as distâncias verticais, ou diferenças de nível. Ok até aqui, pessoal? Entenderam o que quer dizer esse desenho, então? Uhum. Beleza. Bom, então quer dizer o seguinte, ó, pessoal. Agora, a gente tem, então, as cotas, tá? Ok. Agora, a gente tem que começar a desenhar as curvas de nível nesta quadriculação aí. Por quê? Que nem eu mostrei para vocês lá nos slides, a gente não vai ter uma curva 11,4 ou 13,1 ou 14,8, não, tá? A gente vai ter a curva 10, a curva 11, a curva 12 e assim por diante, tá? Nesse ponto aqui, se a gente for olhar, a gente tem curvas menores. A gente não vai ter uma curva de 20 em 20 metros, de 10 em 10 metros, não. A gente vai ter, porque, ó, se a gente olhar o ponto E, começa aqui a curva 10, e vai no máximo aí, ó, arredondando, a gente teria a curva 17, né? Arredondando para mais. No nosso enunciado, manda a gente fazer as curvas verticais de 2 em 2 metros. Então, como é que eu vou decidir quais curvas a gente vai desenhar? Bom, como a gente inicia na curva 10, a próxima curva que a gente poderia fazer, por exemplo, é a curva 12. Ou, já que entre a 10 e a 11,4 eu terei a curva 11, eu posso, então, fazer a curva 11. Bom, se é de 2 em 2 metros, depois da curva 11, qual curva que eu vou ter? A curva 13.
Depois da curva 13, o que eu tenho? Curva 15. Depois da curva 15, eu tenho a curva 17, e assim sucessivamente, tá? Então, assim, nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai desenhar, então, as curvas 11, tá? A curva 13, então, ó, vamos desenhar, tá? As curvas 11, 13, 15, 17, 19 e assim vai indo, tá? Até a gente conseguir desenhar todas as curvas. Porque quando a gente olhar aqui para baixo, ó, vai ter valores maiores, ó, pessoal. Vai ter aqui valores 20, alguma coisa, vai ter valores 23, alguma coisa. Então, aqui provavelmente a gente vai ter a representação até a curva 23. Então, 19, 21 e 23. Pronto. Definido, então, quais curvas que nós vamos desenhar, certo? Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a calcular estas curvas, para saber em que ponto aqui nesse quadradinho que ela vai vir. Então, eu vou ter que pegar aqui num quadradinho e fazer uma cota, tá? Igual eu fiz aqui, certo? Porém, com a curva de número 11, tá? Então, assim, como é que eu vou saber onde é que vai parar a curva 11 aqui? Por uma regra de 3, bem simples, certo? Bom, como é que eu faço, então? Olha só. Da curva 10 até a curva 11,4, qual que é a minha distância horizontal, pessoal? Alguém se arrisca a responder? Nada? Da curva 10 até a curva 11,4, a gente tem uma distância de 20 metros, distância horizontal, certo? Então, da curva 10 até a curva 11,4, então temos uma distância horizontal de 20 metros, certo? Aí, o que vai acontecer? Se da curva 10 até a curva 11,4 eu tenho uma distância de 20 metros, então, qual a distância? Deixa eu até escrever aqui, ó, para vocês. Então, da curva 10 até a curva 11,4, temos uma distância de 20 metros. Então, da curva, tá? Da curva 10 até a curva 11, que é a curva que a gente quer desenhar, a primeira curva que a gente quer desenhar, quantos metros terei? Essa é a pergunta, tá? Que eu tenho que fazer quando eu vou fazer cada interpolação, certo? Que cálculo que a gente vai fazer, então? Uma regrinha de 3 simples. Eu vou fazer o valor de 11,4 menos 10, e vou dizer que 11,4 menos 10 está para 20. Por quê? Porque eu disse que da curva 10 até a curva 11,4 eu tenho uma distância horizontal de 20. Então, da curva 10, ou seja, da curva 10 até a 11, então 11 menos 10, eu vou ter uma distância de x, certo? E aí a gente vai fazer esse cálculo, ok? Então, 11,4 menos 10 vai me dar quanto? 1,4 está para 20. E aí, 11 menos 10 dá quanto? 1, né? Está para x. E aí a gente faz a multiplicação em x. Bom, eu não vou terminar esse cálculo com vocês, porque a gente tem só mais 2 minutos ainda, tá, pessoal? Mas o que eu quero que vocês façam?
Eu gostaria que vocês fizessem, então, pelo menos o desenho dessa primeira tira aqui, ou seja, iniciassem, então, o desenho no caderno de vocês do ponto A, B, C, D e E, colocassem, então, de 20 em 20 metros, ou seja, vocês podem colocar, tá, de 2 em 2 centímetros, ou de 4 em 4, vocês que sabem. Cada distância de A até B, a gente tem quanto? 20 metros. Se a gente for fazendo uma escala 1 para 100, então eu vou desenhar 2 centímetros, tá? Então, 2, 4, 6, vai ser 8 centímetros assim e 2 centímetros assim. Ou se vocês quiserem fazer na escala 1 para 50, podem fazer uma linha de 16 centímetros assim, tá? E de 4 centímetros assim, também pode, tá? Desenhem, coloquem esses valores do A, B, C, D, 1, esses valores aqui em cima, e deu. Façam só isso. Na próxima aula, então, eu vou fazer com vocês uma planilha no Excel. Nós vamos começar fazendo a planilha para a gente fazer esses cálculos, tá? Quem não quiser fazer no Excel, não tem problema. Vai fazer toda essa planilha, esses cálculos à mão, tá? Com a calculadora à mão, bem tranquilo. Mas, então, é isso que eu quero que vocês fiquem pensando para a próxima aula, tá? Como que eu vou fazer este cálculo? Regrinha de 3, ok? Quem quiser já iniciando os cálculos, pode ir iniciando, não tem problema, tá? Mas daí, quem não quiser, espera que eu vou fazer junto com vocês na próxima aula, entenderam, pessoal? Hoje, então, eu já coloco, tá? Lá no portal para vocês, lá na sala de aula, esse material. E aí, vocês podem, então, estar copiando e estar começando a pensar como fazer esses cálculos, tá bem, gente?